O governo Lula tem condições de comprar uma briga contra as mineradoras? Esta é a hora. A questão ambiental, para além da questão climática, embora as duas coisas também se interconectem, considerando os eventos dramáticos, né? Assim, eventos climáticos extremos que a gente está vivendo e que às vezes são potencializados por ações de empresas privadas de mineração também. Sérgio Amadeu, você começa como comprar essa briga e o que as pessoas podem fazer para ajudar o governo a comprar essa briga. Mais um membro, Antônio Augusto. Hoje o pessoal está entrando aqui para o Opera Mundi. Valeu, Antônio. Eu acho, Haroldo, que, veja bem, nós tínhamos e temos que transformar isso numa luta política de massas, como eu tenho falado, em questões assim, a questão da reestatização. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer, na prática, ações que esclareçam outras pessoas de outros lugares, porque é preciso fazer movimento, é preciso fazer desses desastres, desses absurdos, tirar lições onde a população possa ver necessariamente o que está acontecendo e avançar na sua compreensão. Porque ela avança na luta concreta, no cotidiano. E eu acho o seguinte, temos que colocar essa questão. Lá em São Paulo, tem uma mobilização, mas a mobilização precisa crescer muito mais. Esses elementos, esses desastres, essas ações ambientais, elas são tão graves que inclusive, é preciso avaliar se não tem que ser mais duro em relação às mineradoras. É preciso avaliar se o governo não está muito de leve nisso, porque eu sei que as autoridades, ao contrário do governo anterior do Bolsonaro, que ficava tirando sal, e o presidente andando de jet ski, os ministros agiram imediatamente quando souberam do abalo sísmico. Mas eu acho que isso é algo que tem lá a sua validade. Mas será que a gente não tem que transformar isso numa questão concreta, legal e também política? Será que não é necessário fazer um processo de colocar em suspeita, no mínimo, o governo colocar em suspeita para a população esse tipo de privatização que ocorreu no passado e que só tem gerado tragédias? Entenda, eu acho que é preciso fazer peças, é preciso esclarecer, é preciso, inclusive, mostrar, foi dito aqui no programa passado, mais de 168 municípios, o equivalente a municípios na França, que tinham privatizado a água, municipalizaram novamente. É preciso mostrar que nós temos condição de assumir essa gestão do ponto de vista público, democrático. Agora, nós podemos também deixar para lá, falar, a prioridade é outra, mas qual que é a prioridade? Não vai ter a COP aí? A COP não é... A questão da... veja bem, quando você deixa, por exemplo, empreendimentos imobiliários ou mineração, destruir os manguezais, sabe o que você está fazendo? Você está corroborando exatamente para uma tragédia ambiental. Não tem só o aquecimento global, tem a tragédia ambiental que altera os fluxos das marés, que corrobora, no final das contas, para o aquecimento global. Que é essa que é a questão. Você tem fluxos no mar, nos oceanos, você tem uma interligação. Hoje a gente sabe disso, os cientistas sabem disso. Então, será que a gente tem que continuar tratando as coisas como fatos isolados? Isso que me incomoda. São fatos isolados e não tem nada de isolado. Tem uma coisa que vai começar a explodir. Então, eu acho que é a oportunidade de transformar isso em luta política, do ponto de vista democrático, social. Tem aí o movimento de barragens, que luta há muito tempo. Tem aí tem quilombos que têm denunciado a atividade de mineração, comunidades indígenas, nós temos e tem os partidos políticos de esquerda. Bom,
É isso que eu queria falar. Você queria falar muito mais, Sérgio, mas o seu tempo acabou. Rita Coitinho. Olha, eu vou primeiro concordando com o Sérgio. Eu acho que o fundamental é a luta de massas. E interessante, inclusive, quem apoia o governo, né? As pessoas têm medo de criticar o governo. Nossa, não pode criticar o governo. O Lula, que é o presidente, já falou em inúmeros ambientes que ele precisa de pressão. Por quê? Porque é com pressão que a gente consegue dobrar o Congresso Nacional, é com pressão que a gente consegue criar uma vontade nacional, vamos dizer assim, em determinados temas. E eu acho que já passa da hora dessa questão do uso do que é público, porque é isso. Aquelas lutas que a gente assistiu na Bolívia, por exemplo, né, pelo uso público da água, pelo uso público dos minérios, e que redundaram no crescimento do movimento ao socialismo, que levou à eleição do Evo Morales, né? Essa questão das lutas pelo uso da água, dos recursos naturais, né, dos recursos energéticos, minerais, enfim, ela é uma luta que já passa da hora de se tornar um movimento de massas. Tem mais de 30 anos que meio ambiente e o uso de recurso é papo de intelectual e não pode ser assim. Não pode ser assim. Essas são bandeiras que tocam a vida de todas as pessoas. Então é necessário que os partidos políticos, os partidos de esquerda, assumam essas bandeiras e não tratem mais os militantes que têm nos seus partidos, que têm interesse nessas bandeiras, como ai, que bonitinho o Bibelô, aquele cara ali é ecologista, mas ele está no nosso partido. Né? Essas lutas são lutas prioritárias, elas são lutas pela sobrevivência da humanidade. E isso, a ficha parece que não caiu ainda. Então, esse é o ponto 1 que eu queria dizer. A outra questão, o Lula tem força para reestatizar? Não, o Lula não tem força para reestatizar, a não ser que a gente tenha um amplo movimento de massas. Mas o Lula tem força para fazer uma coisa. E essa coisa pode encher o saco de mineradora, de ruralista e de tudo mais. É fortalecer o serviço público de fiscalização e de licenciamento. O Lula foi para a COP elogiar a queda do desmatamento, mas o Lula não quer negociar o salário dos servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Isso precisa ser dito. As pessoas, o órgão está à míngua. Tem meia dúzia de fiscal para resolver os problemas do desmatamento, de queimada, de caramba, 4 de pesca, de petróleo, de tudo que acontece. O Lula precisa calibrar, já que a gente adotou esse modelo horroroso de agência, mas já que é isso que a gente tem por enquanto, calibrar a ação das agências, fazer concurso público, encher de gente qualificada para tocar o serviço e fazer com que os caras cumpram a lei. Isso o Lula pode fazer. Ele não precisa comprar briga com ninguém para fazer isso. Né? E está com a caneta na mão, mas está preferindo o teto de gastos. Então, isso precisa ser dito, tem que fortalecer o serviço público. E fortalecer o serviço público não é dar 3% de aumento, que foi o que eles deram esse ano. É fazer carreira, é fazer concurso, é querer que as pessoas fiquem na instituição e atuem com força nessas questões. Então, isso o Lula pode fazer. A gente tem que fazer movimento social. E o Lula pode fazer isso, ele tem a caneta na mão, né? É papel dele, como chefe do executivo, encaminhar um projeto de lei para o Congresso para fazer isso, e é possível aprovar. Obrigado, Rita. Ana Prestes. Eu voto com a relatora Rita Coitinho. Totalmente. Tem meu voto. Muito bom. É isso. Estou acompanhando aqui o chat, muita gente falando, mas com esse Congresso, com o governo de coalizão, com o Lira no Congresso, olha, não tem jeito. Se esse governo não enfrentar, gente, quem vai enfrentar? Esse governo tem que enfrentar, porque senão é uma contradição gigante com tudo que o presidente Lula tem feito e falado aí fora, que foi a COP, a construção da COP, não na próxima, né? Ainda tem a 29ª, mas a COP 30 aqui no Brasil. Como coexistir, como esse governo pode conviver e durante esses últimos dias, estudando o caso da Braskem, estudando o caso de Maceió, eu vi várias vezes a expressão de que é a maior tragédia ambiental, urbana, né, ligada à mineração do mundo, em curso, hoje. É simplesmente a maior do mundo inteiro.
Então, como conviver com isso e não agir, não atuar? E Brumadinho e Mariana foram os maiores desastres, e rios, enfim. Exatamente, já tem uma coleção, já tem, né, algumas. Então, eu concordo muito com o Serginho e com a Rita de que é preciso ter mobilização, é preciso apoiar a mobilização que está acontecendo em Alagoas. Hoje mesmo eu conversei com colegas da área da ciência política, lá da UFAL, da Federal de Alagoas, que me disseram que amanhã parece que é um dia de mobilização, parece que amanhã vai ter uma movimentação. Está tendo visitas lá da Comissão de Direitos Humanos, acho que até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sei lá, já está começando aí uma romaria para Maceió, que pode potencializar e dar visibilidade para o que está acontecendo ali. Como eu falei em algum outro momento aqui no programa, o que muitos ali falam é que, como é por baixo da terra, como você, a princípio, você bate o olho e não vê exatamente o que está acontecendo, parece que é mais difícil emplacar na imprensa, na mídia, fora, obviamente, todo o lobby da empresa, todo o lobby dos políticos que acobertam a empresa, né, e são suscetíveis, né, a esses lobbies aí das empresas. Mas mesmo com tudo isso, o governo em si precisa agir, até como um exemplo, como justiça com os seres humanos, justiça com aquela cidade, justiça com a história daquela cidade, com aquela população. São tantas formas que você tem e precisa de fazer justiça com relação a essa tragédia, que é impressionante. Se o governo não fizer nada, na minha opinião, é uma omissão criminosa.